Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossoni e vamos fazer uma questão do Enem de 2020. O dióxido de carbono passa por estado sólido, gelo seco, que é o nome comum, né, do dióxido de carbono, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso, a temperatura ambiente, conhecido como sublimação. O gás é facilmente solubilizado em água. Quando a gente diz que ele é solubilizado em água, né, o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, famosinho, né, CO2, ele pode reagir com a água formando ácido carbônico. E como esse cara aqui é um ácido, né? Ele libera hidroxônio em solução aquosa. Então, ele vai acidificar, por exemplo, as águas, né? Então, continuando, ele é capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Quando a gente diz que ele é capaz de absorver radiação vermelha, a gente está dizendo que ele é capaz de absorver radiação infravermelha. Então, são aquela onda, né, eletromagnética chamada de infravermelho, e por isso acontece o efeito chamado efeito estufa. Então, ele é um gás do efeito estufa, que é o processo normal, né, é importante para o planeta isso, só que o aumento da concentração dele gera o aquecimento global. Bom, como é que a gente sabe que está aumentando a concentração de gás carbônico com relação a outras épocas do planeta Terra? É porque quando nos polos é congelado o gás dentro do gelo, a gente consegue medir a quantidade de gás que tinha na atmosfera naquele período de tempo, há 10 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás. Então a gente tem uma noção através do congelamento do gás nos polos. Só que como a gente está numa época de aquecimento, né, global, é muito difícil que esteja congelando gás nos polos. Pode ser bem pelo contrário, não está congelando. Então, é muito provável que esteja sendo liberado, né, esse gás que foi congelado nos polos, tranquilo? Então, ainda mais falando em retração dos oceanos, também não vai ocorrer, porque no atual momento a gente está tendo um aquecimento, então está descongelando o gelo dos polos e aumentando, né, os oceanos e não retraindo eles. Bom, continuando, né, a gente vai dizer o seguinte: agora o ciclo dele, né, que ele é utilizado como matéria-prima para fotossíntese até o limite da saturação, após a fixação pelos organismos autotróficos, né, que são os que fazem fotossíntese. Então está aqui ele sendo absorvido por esses organismos, né, pela fotossíntese. Ele vai retornar ao meio ambiente pela respiração aeróbica. Então a respiração aeróbica é aquela que precisa de oxigênio. E como é que ele retorna, né? É como se fosse uma combustão da glicose. Então está aqui a combustão da glicose, que é a respiração aeróbica, liberando ele para a atmosfera. É literalmente o inverso, né? Porque não sacou ainda. A fotossíntese e a respiração são a mesma reação, só que ao contrário, tranquilo? Além disso, né, ele pode ser liberado pela fermentação, decomposição. Fermentação e decomposição geralmente é anaeróbica, né? Então libera gás carbônico e metano. Então só provando que ele está sendo liberado aqui e pela reação bonitinha, já balanceada, né? Também pela queima de combustíveis fósseis, né? O mais famoso é a gasolina que vem do petróleo. Então tá aqui a combustão, né? Então é um combustível. Então por isso que a glicose aqui, né? A gente pode tratar ela como um combustível, porque é igual, né, a reação de combustão e respiração aeróbica, né, mais oxigênio dando gás carbônico e água. E é dessa forma que o gás carbônico volta para a atmosfera, né? Bom, e queimadas também seguem a mesma lógica da combustão. Então, apesar da sua importância ecológica, o seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Então, considerando as propriedades descritas, né, o aumento atmosférico da substância do CO2 afetará o organismo aquático em razão do quê? Deixa eu ver. Redução do potencial hidrogeniônico da água. Olha só. Eu vou te mostrar aqui uma tabela de pH, né? Geralmente o pessoal mostra aqui que vai de 0 até 14, né? Eu só fiz ela um pouquinho mais ampla, né? Porque eu sei que tem pH de -1 a 15. E aí o que acontece? Quanto mais perto do zero, ou no caso menor for o pH, maior vai ser a concentração de hidroxônio e também maior vai ser a acidez. Como o gás carbônico, né, na água, ele vai reagir, vai produzir um ácido carbônico que vai aumentar a concentração de hidroxônio. Então, ele está diminuindo o pH, beleza?
Para aumentar o pH, né, eu teria que ter maior concentração de hidroxila para tornar o meio mais básico. O único detalhezinho novo aqui que seria legal saber é que o pH, isso aqui a gente chama de potencial hidrogeniônico. Então, quando diz que vai estar reduzindo o potencial hidrogeniônico da água, ele simplesmente está dizendo que vai reduzir o pH da água. Em outras palavras, que vai ocorrer a acidificação dos oceanos. E como o Enem curte isso, já caiu o branqueamento dos corais, né, na prova, então ele só está repetindo agora com um nome mais bonitinho, que é redução do pH da água. Tranquilo? Vamos analisar as outras, então. Restrição da aerobiose pelo excesso de poluentes. Olha só, nesse caso aqui, como a gente está falando de CO2, né, que é um poluente, a solubilidade do CO2 nesse meio aquoso não interfere na solubilidade do oxigênio. As solubilidades elas são independentes, combinado? Por exemplo, se eu tiver mais sal dissolvido, não quer dizer que eu não possa dissolver o açúcar no mesmo recipiente. Não, não. Uma substância dissolvida não interfere na solubilidade da outra substância. Então, quando é que eu vou ter uma restrição do oxigênio dissolvido, tá? Não tem a ver com a concentração de CO2. Não tem a ver. Não tem nenhuma reação que relacione eles. Por exemplo, por poluição térmica, aí sim, né, você poderia ter. Porque se eu aumento a temperatura, né, vai diminuir a solubilidade de todos os gases, daí inclusive do oxigênio, e aí poderia ter uma restrição. Mas aqui não é o caso. O outro é a eutrofização. A eutrofização também, né, aumenta a DBO, né, que é a demanda bioquímica biológica de oxigênio, e acaba retirando o oxigênio. E aí você faz uma restrição no oxigênio dissolvido e consequente na aerobiose dos organismos aquáticos, tranquilo? Então, por isso que ela está errada. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos. Não, isso não, porque se eu aumentar a concentração do CO2, né, eu posso aumentar a concentração do oxigênio. Eu vou aumentar a concentração de oxigênio, porque eu vou estar formando mais fotossíntese, né, mais glicose e mais oxigênio, tranquilo? E limitação de transferência de energia entre os seres vivos. Olha só, vamos comentar isso. Por exemplo, quando a gente vai ter uma limitação, né? Qual é o limite, por exemplo, de gás carbônico para a fotossíntese? O limite é 0,2%. A gente não atingiu esse limite ainda no planeta Terra, né? Está ali em 0,4, 0,35, né? 0,3. Uma média ali, está bem 0,0, né? 0,03, 0,04. Está bem abaixo disso. Então a gente não atingiu a concentração limite do CO2. Então, se depender apenas do CO2, que é o que fala essa questão, né? A gente não atingiu também o limite de produção de fotossíntese. Quer dizer, pode ser produzido mais. Só que, consequentemente, se a gente não produziu ainda, né, o limite, a gente também não atingiu o limite de transferência, né? Porque quanto maior a produção, maior vai ser o que pode ser transferido de um nível trófico para o outro. Então, portanto, a limitação ela não foi atingida ainda, né? Então, isso é incorreto. Beleza? Bom, gente, isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí esse comentário, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem aí um like, também deixa o seu comentário e me diz o que você quer que eu corrija para você, que prova, que questão, que eu vou tentar te ajudar ao máximo, prometo. Beleza? Bom, vídeos relacionados aqui no lado, tá? Então, bons estudos aí, forte abraço, tchau!